7h59. Estamos aqui para mais um dia da leitura do livro de Eclesiastes. Vamos tomar café juntos? Vamos tomar café juntas? Charlie Brown, Snoopy, um monte de coraçõezinhos, você, eu e o rei Salomão aqui entre nós. Bom dia, Érica, madrugadora, muito bom. Estamos aqui juntas. Vamos tomar o nosso café? Bom dia. Hoje eu estou num cenário diferente. Não é que é um cenário diferente. Eu virei para o outro lado da mesa. Que o lugar da minha mesa está com o sol direto no rosto. Eu não consegui abrir o olho. De tão forte que está o sol hoje. Graças a Deus. Então, eu vim para a ponta da mesa. E aí vocês estão vendo a minha outra estante de arquivos lá atrás. Então vamos lá, 8 horas é a hora que a gente começa a ler. Hoje é o 88º dia. Bom dia, amor. Ui, bom dia. Então, hoje é o 88º dia, um jeito bonito de dizer que é o dia 88. E ontem eu dei um resumo do capítulo 4, que terminamos de ler na sexta-feira. E hoje eu vou dar uma introdução ao capítulo 5, que a gente vai começar a ler amanhã. Então, o capítulo 5 é como se a gente estivesse atravessando uma porta, né? Porque o primeiro verso, Salomão nos diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir que a oferecer sacrifícios de tolos. Pois os tolos não sabem que fazem mal. Nossa, tem muita coisa aqui, né? O que será oferecer sacrifícios de tolos? Vamos ver o que, né? E aí ele diz assim, né? Eu comecei no início, fiquei pensando assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Da minha primeira pergunta que veio assim: mas afinal, o que é a casa de Deus? O que será para você? Bom dia, Fernanda querida. O que será a casa de Deus, né? No tempo de Salomão, claro, a casa de Deus era o templo de Jerusalém. Mas ele fala, eu acho que ele fala de algo maior do que as paredes do templo, né? O que seria a casa de Deus? O que vocês acham? Na minha opinião, a casa de Deus é onde a vida está, né? É onde a vida se revela como um mistério muito maior do que nós, né? Pode ser um templo físico, mas também pode ser a natureza. Eu estou olhando a natureza aqui de frente. Pode ser um momento de silêncio, um encontro verdadeiro entre duas pessoas que se gostam, que se amam, ou até esse espaço interno onde a gente se encontra com Deus, onde a gente toca no divino, né? Então, sistemicamente, na linguagem de sistema, é o campo maior, é algo maior, onde as forças invisíveis se revelam, se mostram, para que a gente se lembre que a gente não está no comando. A gente não está no comando. É isso que a gente vai aprender. Por isso que Salomão nos adverte: não entra de qualquer jeito na vida. O templo é a nossa vida. A vida é o nosso templo, né? E ela habita nesse corpo, que é a parte física do templo, na minha visão. Dentro de mim tem a vida pulsando, que é o sagrado divino, está aqui pulsando dentro desse corpo, que é um templo, né? Então ele fala a gente não entrar de qualquer jeito, né, atropelando todo mundo. Entrar, prestar atenção nesse corpo com reverência, com presença, com escuta, né? Ele
fala para a gente ouvir mais. Então, o rei Salomão aqui está nos convidando a tirar as nossas sandálias, tirar os nossos sapatos, a gente cuidar dos passos, não entrar de qualquer jeito na casa de Deus. Essa é a casa de Deus. Não entrar de qualquer jeito na casa de Deus. Se a gente olha para si como o divino habitando em nós, para mim muda muita coisa. Porque se o divino habita em mim, ele habita em você também. E como eu me relaciono com esse divino que habita em você? Como o meu divino se relaciona com o seu divino? Isso é um pensamento budista. Eles têm essa frase: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Eu aprendi essa frase quando eu comecei a aprender sobre o budismo. Eu tive uma época que eu entrei no budismo de cabeça. Foram 3 anos e meio, 4 anos que eu era super enfronhada nos ensinamentos budistas, né? E eles ensinam exatamente isso que hoje eu estou me dando conta, Salomão já falava antes, né? Salomão também fala do silêncio, né? Ele diz que o silêncio reverencia. Então, tem a história de quando a gente quer reverenciar, a gente faz um minuto de silêncio. É uma reverência, né? E ao mesmo tempo ele está dizendo assim: tenha cuidado com as palavras. Tenha cuidado com promessas vazias que você promete para você, vou fazer tal coisa e não faz. São promessas vazias. São promessas que talvez que você não consiga cumprir. Vou subir o Monte Everest. Se tal coisa acontecer, eu subo o Monte Everest. Não vou conseguir cumprir essa promessa. Então, é vazia essa promessa, né? E também prestar atenção na confusão que a gente faz entre riqueza, entre matéria, entre ter e o sentido real da vida. O sentido real, o que nós viemos fazer aqui. O que o divino está fazendo através do meu corpo aqui. Se o divino habita no meu corpo, tudo que eu faço é sagrado. Então, os meus pensamentos são sagrados, a minha fala é sagrada, né? Meu tom de voz, hoje até estou sentindo aqui, estou falando com vocês, estou escutando um tom de voz diferente. Na hora que eu me dei conta que o sagrado habita em mim, tem toda uma reverência interna. Não é a Débora que está falando, né? O sagrado que fala através da Débora. Então, Salomão, nesses 4 capítulos que nós já lemos, né, ele mostra que a solidão, ele nos ensinou no capítulo 4, que a solidão é muito cansativa, né? Ficar sozinho é muito cansativo. E que o vínculo nos sustenta, mas aqui ele vai além. Ele diz que não basta você estar acompanhado, não basta você ter um parceiro, uma parceira, uma família, uma história. É preciso saber se colocar diante da vida. É preciso saber se colocar diante de algo maior. Reverenciar essa vida que nos foi dada. E também ele fala que o silêncio, né, é importante. E não é qualquer presença que fortalece a gente, né? Outro dia eu comentei com meu marido, com o Paulo, a gente teve um encontro com umas pessoas e eu saí exausta desse encontro. É como se toda a minha energia tivesse sido drenada. Eu cheguei em casa exausta. E foi um encontro entre amigos, mas eu saí drenada. Então, não é qualquer presença, né, que nos fortalece. É uma presença que esteja reverenciando a vida. Quando a gente aprende a reverenciar a vida, a gente vai buscar presenças que também reverenciam a vida. Então, na linguagem sistêmica, isso é força, né? No campo,
quando eu faço uma constelação, às vezes tem alguém que quer falar, e eu não deixo, porque quebra a força, né? Porque quem fala demais não escuta nada, quem fala muito não escuta, né? Quem chega arrogante está totalmente fechado para o outro, né? Mas a pessoa que silencia, que fica em si mesma, ouve o que o outro tem a dizer, ouve o sistema, ouve o que está invisível no sistema, ouve aquilo que estava esquecido dentro do sistema, né? Hellinger dizia que a verdade se mostra no silêncio e não nas muitas palavras. Se vocês assistirem no YouTube as constelações do Hellinger, ele fala pouquíssimo, mas quando ele fala, ele é super certeiro, né? Nos filósofos nós temos a mesma percepção, né? Nietzsche nos provoca: será que nossas palavras, na verdade, não são muitas vezes máscaras atrás das quais a gente se esconde, né? Nietzsche desconfiava dos discursos prontos, aquele discurso bonito, que fala bonito, ou no sacrifício que as pessoas faziam só para mostrar: olha como eu sou virtuoso, olha como eu sou poderoso, olha como eu sou, basicamente assim, olha como eu sou legal, né? Então é isso que o Salomão chama de sacrifício dos tolos. Grandes discursos vazios, grandes sacrifícios para tudo. Olha quantos likes eu tenho na internet, olha que eu tenho não sei quantas milhares de pessoas que me seguem. Isso é vazio, isso é tolo, né? Outro filósofo e escritor, Camus, Albert Camus, ele escreve que a vida exige lucidez. O que seria essa lucidez que Camus fala aqui? Seria uma lucidez de saber o quanto eu posso ir em cada situação, né? Prometer e não cumprir, né? É fugir da lucidez. É muito comum pais e filhos, os pais ameaçarem os filhos: se você não fizer tal coisa amanhã, na semana que vem, né, eu vou te tirar isso, vou tirar aquilo. É vazio, o filho sabe que ele não vai rolar e não atende, é vazio, a criança já sabe que é vazio, né? Então, isso não é lucidez, né? Já dizia Albert Camus, né? E a Virginia Woolf nos conta que, no fundo, nós temos uma casa, essa é a nossa casa. E essa casa, nosso corpo, nossa alma que habita essa casa, floresce quando a gente cuida dela, cuida da casa, cuida nos pensamentos, cuida nas palavras, cuida naquilo que come, né? E não tem medo de ouvir o nosso próprio silêncio, porque muitas vezes a gente põe uma música muito alta que é para não se escutar, a gente fala muito que é para não se escutar. Então, em silêncio, não ter medo do que vai vir. Quais são as informações que vão chegar? Elas só chegam no silêncio. Por isso que a gente aprendeu a meditar. Nem que seja 5 minutinhos, é aquele silêncio. Que nos inspira, né? Então, esse capítulo 5 que nós vamos começar a ler amanhã é um convite para a gente desaprender a ter pressa. A gente tem muita pressa, muito rápido. Não faz nada com reverência. Reverência precisa de tempo, né? Precisa ter consciência do que eu estou fazendo, o passo que eu estou dando, com quem eu estou falando, que tom... a que tom estou falando com vocês? O meu tom de voz mudou. Não estou com pressa, né? Eu sinto isso na hora que eu comecei a reverenciar, mudou tudo aqui dentro. Então não é uma reverência religiosa, ela é existencial. É sobre entrar na vida com cuidado, né?
escutar mais do que falar, prometer menos, viver com mais verdade, né? Pensa aqui comigo, quantas vezes a gente entrou na vida atropelando, falando alto, prometendo muito e nada rolou, era tudo vazio, né? E quantas vezes a gente parou, respirou e escutou? Eu estou aprendendo a fazer isso, né? Parar, respirar e escutar. Porque aí é aí que algo essencial vai se revelar. Então, esse capítulo 5, ele pede uma mudança de postura. Ele vai nos ensinar uma mudança de postura. É como se Salomão dissesse: chega de correr atrás da vaidade, chega de perder tempo no barulho. Agora, presta atenção no seu pé, no seu caminhar, para onde você vai. Presta atenção em cada palavra que você diz. Presta atenção no seu coração. O que você está sentindo? A vida não precisa de grandes discursos, palavras bonitas. A vida precisa de presença. Qual é o livro que eu estou lendo? Eu vou parar um minutinho que tem muitas perguntas. Mas vamos respirar. Eu vou respirar. Vamos respirar junto. Eu estou lendo o livro de Eclesiastes. Hoje eu estou apresentando a introdução ao capítulo 5. Hoje é o 88º dia que eu estou lendo. Então, amanhã nós começamos com o verso 1 do capítulo 5. Mas hoje eu estou dando uma introdução, uma preparação para reverência a esse capítulo 5. Né? Então, e para você que entrou agora, deixa eu te falar, essa live fica gravada, todas elas estão gravadas no meu Instagram, e não só gravada, como também eu transcrevo a live. Assim que ela termina, 5, 10 minutinhos depois, a transcrição vai para o meu grupo do WhatsApp. E para entrar nesse grupo do WhatsApp, você vai aqui na minha bio, clica no desenhozinho do Clips, vai abrir uma série de links. Um deles diz o Rei Salomão cá entre nós. Rei Salomão entre nós. Clica lá que você recebe diariamente a transcrição da leitura daquele dia. E claro, às vezes a gente não tem tempo de ver uma live gravada de 15, 20 minutos, não dá tempo, mas dá tempo de ler. Ler 1, 2 minutinhos você lê, eu já cronometrei. Então, no máximo, não dá 2 minutos, mas dá, enfim, com a meditação talvez dê 2 minutos e pouco. Então, é bom começar o dia com o olhar do Rei Salomão nos dirigindo para a vida, nos mostrando qual é o caminho daquele dia, qual é a percepção que ele nos dá, qual é a abertura de mente que ele está nos proporcionando naquele dia. Esse é um estudo que eu faço, acompanhado das pessoas que querem estudar comigo. É um prazer ter você aqui comigo. Débora, me achará. Lindo nome, viu? Acho lindo esse nome. Ok, e eu também peço para quem está chegando, se você gostou, compartilhe com seus amigos, traga mais pessoas para ouvirem as palavras do Rei Salomão. Ok? Então, encerrando, eu que tenho a agradecer, Débora, por você estar aqui com a gente, todas as pessoas que estão juntos conosco, que acordam. Eu começo às 7h59 todos os dias, menos sábado e domingo. Antigamente eu fazia sábado todos os dias direto, fiz até bem pouco tempo atrás, acho que há 2 semanas atrás eu fazia direto, mas aí Salomão falou para mim, você tem que descansar, da importância do descanso, e eu sigo o que ele fala. Então sábado e domingo eu descanso, todos nós descansamos, temos uma parada, temos um Shabat. Shabat quer dizer parada, né, em hebraico, uma parada, que é importante para estar com a nossa família, para estar com a gente mesmo, né? Para estar com o divino em nós.
Então vamos para a nossa meditação de encerramento de hoje. Inspiramos e solta. Solta, solta. Solta o ombro, solta tudo. Respira normalmente, não precisa fazer nada de diferente, só presta atenção que você respira. Imagina que você está na porta de um templo. Não importa se é uma igreja, uma sinagoga, uma floresta, o mar. Eu estou na frente de um monte de árvores aqui. Então vamos entrar bem devagarzinho nesse espaço. Vamos sentir os nossos pés tocando o chão que é sagrado. Tocando como se fosse sagrado. É sagrado. Pisando nesse chão. Não precisa falar nada. Só estar nesse espaço sagrado. O silêncio, que parecia vazio, começa a encher de presença. Você está presente. Sua respiração fica mais profunda. E você percebe que você não está diante de paredes. Você está diante de um mistério. O mistério da vida. Cada encontro que a gente tiver nesse espaço, cada gesto que a gente fizer, cada olhar pode ser o olhar que estamos na casa de Deus. Estamos nesse espaço sagrado, onde Salomão nos ensina que nós precisamos ouvir mais e falar menos. E que tudo que nós falamos, fazemos, ouvimos, pensamos, é um ato de reverência à vida. Talvez esse seja o maior ensinamento que Salomão quer nos passar, que é ouvir mais e falar menos. Que ouvir é mais sábio do que falar. E que o sagrado, a gente não conquista o sagrado, a gente acolhe o sagrado dentro de nós. A gente se dá conta que tem um sagrado dentro de nós. É isso. Então a frase âncora de hoje que eu levo é que às vezes a vida pede menos palavras e mais silêncio. É isso, queridos. Amanhã começamos o verso 1 no capítulo 5. Beijo carinhoso. Meu cachorro está me chamando ali. Bom dia. Tenha um lindo dia no sagrado, né? Com reverência. Beijo, até amanhã.